O que é comunismo? Entre os termos mais polêmicos da atualidade, o comunismo merece lugar de destaque porque é um conceito que possui uma enorme força de mobilização, tanto de pessoas a favor como de pessoas contra. A questão é que existe mais propaganda em torno do termo do que explicações conceituais. Como é um conceito vivo na sociedade, capaz de mover milhões de pessoas e promover transformações sociais, os grupos elitistas e conservadores são contrários a esse conceito, pois seriam os maiores prejudicados. Por isso, esses setores, além de produzir, eles replicam uma série de informações falsas em torno do assunto. Normalmente, o termo comunismo é utilizado de três formas: como regime político, como ideologia, como modo de produção ou sistema socioeconômico. Mas nosso objetivo é apresentá-lo como um conceito fundamentado na realidade, à maneira como entenderam os intelectuais Karl Marx e Friedrich Engels. Comunismo como regime político. Essa é a maneira como os detratores costumam falar de comunismo. Eles afirmam que diferentes países adotaram esse regime e impuseram terror às suas populações. Esse regime de terror ficou evidente nos governos de Joseph Stalin na União Soviética, de Mao Tse-tung na China, de Pol Pot no Camboja, entre outros países. Esses regimes de fato foram autoritários e repressores, porém não eram comunistas, porque comunismo é um sistema socioeconômico que não aceita a existência de Estado nem de regimes políticos. Portanto, reduzir comunismo a uma ideia vaga de regime é uma contradição com o próprio conceito. Comunismo como ideologia. Os principais intelectuais que defenderam o comunismo foram Karl Marx e Friedrich Engels. Eles consideravam que ideologia é uma falsa consciência, ou seja, é um conjunto de ideias que dão uma falsa explicação dos problemas sociais. A ideologia é um instrumento da classe dominante de uma época. Portanto, o comunismo, por ser uma condição de luta das classes dominadas, não pode ser caracterizado como ideologia, pelo menos não no conceito de Marx e Engels. Comunismo como modo de produção ou sistema socioeconômico. Marx e Engels afirmavam que o comunismo seria uma etapa posterior da luta de classes, onde seriam abolidas a propriedade privada, o Estado e as opressões. O trabalho deixaria de ser assalariado e passaria a ser associado, ou seja, a riqueza produzida seria distribuída de maneira justa entre os trabalhadores, visto a abolição das classes sociais. Portanto, a riqueza socialmente construída não seria apropriada por uma minoria da sociedade. O comunismo como modo de produção é apenas uma possibilidade real, visto que nunca foi posto em prática. De acordo com a concepção de Marx, o capitalismo seria substituído por uma etapa intermediária, o socialismo, que posteriormente seria substituído pelo comunismo. Porém, de acordo com Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa, o comunismo deveria começar em seu estágio inicial como um sistema com capacidade produtiva superior ao do capitalismo. Tal fato não ocorreu em nenhum país que adotou o socialismo. Marx projetava que o comunismo começaria em países avançados tecnologicamente, como Inglaterra, França e Alemanha. Mas as revoluções ocorreram em países de desenvolvimento industrial atrasado, como a Rússia e a China. Esses países tiveram que dar saltos em seu desenvolvimento para atingir o nível dos países capitalistas avançados. Na prática, tiveram que se capitalizar primeiro para depois tentar alcançar o socialismo, e só em um futuro hipotético e distante se chegar ao comunismo. O comunismo, como modo de produção, depende da expansão das forças produtivas dos países, ou seja, do seu desenvolvimento tecnológico e da sua capacidade econômica de produzir riquezas. Sem essa condição, ele é impossível. Na verdade, os países ditos socialistas adotaram um misto de práticas econômicas capitalistas com ações sociais defendidas pelo socialismo, moradias populares, direitos trabalhistas, acesso de todos à educação e saúde, etc. Então podemos dizer que o comunismo de fato nunca existiu enquanto modo de produção ou sistema socioeconômico. O que é o comunismo no mundo real? Porém, o comunismo existe à maneira como Marx e Engels escreveram na sua obra A Ideologia Alemã de 1846. Comunismo não é nem o Estado a ser criado, nem o ideal pelo qual a humanidade deverá se guiar. Chamamos de comunismo o movimento real que supera o atual estado de coisas. Isso quer dizer que, para Marx e Engels, o comunismo é uma força existente na sociedade que é contrária ao capitalismo, ou seja, o comunismo é a antítese do capitalismo. Só é possível compreender essa concepção por meio do método dialético, usado por Marx e Engels.
Segundo esse método, a realidade sofre transformações por meio da luta de forças contrárias. Por exemplo, o feudalismo era um modo de produção anterior ao capitalismo. Na Idade Média, entre os séculos V e XV, o feudalismo foi hegemônico, ou seja, dominou as forças produtivas da época. Porém, já existiam forças antagônicas ao feudalismo que provocariam sua derrubada. Essas forças antagônicas eram os comerciantes que iriam se desenvolver dentro do sistema se contrapondo a ele, mesmo que inconscientemente, e iriam ser responsáveis pelo surgimento do capitalismo. No método dialético, o feudalismo seria a tese, o capitalismo, enquanto luta real, mesmo inconsciente, seria a antítese, e o capitalismo, enquanto modo de produção, seria a síntese. Atualmente, o sistema hegemônico é o capitalismo. Ele é a tese, o comunismo, enquanto forma de luta, é a antítese, e o comunismo, enquanto modo de produção, será a síntese. Mas como funciona o comunismo enquanto antítese do capitalismo? Por meio das lutas contra a exploração do capital, que ocorre sempre que os trabalhadores se organizam e lutam por direitos como férias, hora extra remunerada, descanso semanal remunerado, previdência pública, etc. O mesmo ocorre nas lutas contra as opressões, racismo, machismo, xenofobia, etc. Essas lutas são um movimento real contra o capital. Elas expressam o comunismo independente da consciência das pessoas sobre o tema, pois é uma luta material e concreta e não idealista. A consciência de classe social se forma nessas lutas. Engels dizia que o comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado, ou seja, é um conhecimento adquirido pela prática da luta contra a exploração do capital.